Amém, irmãos, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu estive aqui ontem de manhã, ontem à noite, no grupo de jovens, e foi uma honra, né? Uma honra muito grande para mim estar aqui revendo alguns ex-alunos, né? Que, embora sejam ex-alunos, nem sempre tem aquele afeto de professor, né? Engraçado. O Natan, né, por meio de vocês, ele é meu professor auxiliar na minha beca há alguns anos, é meu ex-aluno, e é uma bênção, assim, como ele tem crescido. E eu vejo alguns vídeos dele, né, devocionais, e aí eu acabei acompanhando alguns canais também por vídeos. Eu vi um teu falando sobre o estado laico, e aí eu confesso que eu estou tremendo um pouco porque a exigência aqui é grande. Pessoal que é bom de Bíblia, graças a Deus. Então a gente fica, nossa, pastor, é uma rata, porque senão. Mas além disso, eu queria falar uma coisinha rápida, assim, antes da gente falar o que tem que falar de fato. E é bom, pastor Rafael, tem um relógio aqui na minha frente que me deixou empolgado. Porque eu tenho esse mau costume. É muito bom, assim, a gente fazendo algumas visitas, né? Eu constantemente sou chamado, não muito constantemente, mas algumas vezes, chamado a pregar em alguns lugares, e é muito bom, sim, eu ver que tem igrejas saudáveis em Ribeirão, graças a Deus por isso, né? Eu tenho. Deixa eu ver aqui, eu tenho contato, né, com alguns pastores e pastores de igrejas pequenas também, né? E um clamor que a gente tem é justamente esse. A gente vira e mexe, né? A gente se reúne para orar, a gente se reúne para conversar sobre a Bíblia, né? E principalmente sobre a situação da igreja em Ribeirão Preto, que é a cidade onde a gente vive. Eu converso muito com a Natânia na escola, e que bom, assim, que graças a Deus há alguns remanescentes, né, que procuram assim, viver de maneira simples, de maneira bíblica, e de viver o Evangelho. Porque não tem segredo, né, gente? Não tem segredo. É viver o que a Bíblia diz e é isso aí. Já é um desafio muito grande, né? A gente conhecer ali aquilo que Deus quer nos revelar e realmente seguir a risca, aquilo já é um desafio muito grande, mas a gente vê, infelizmente, algumas pessoas inventando e pegando conceitos do mundo e pervertendo, infelizmente, o Evangelho. Mas graças a Deus por os pequenos grupos que ainda resistem. Amém. Eu quero falar hoje sobre o discipulado, né? E para mim, como eu disse, é uma honra grande. E é um tema que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque é básico, né? Não tem como a gente falar do Evangelho sem falar de discipulado. Tem jeito. A própria prática do cristianismo já fala de discipulado. Então eu convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês, lá no texto clássico, né? Texto clássico de Mateus 28. Na verdade, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler dois textos, que são, a gente vai ler dois textos paralelos, né? Um é o texto de Mateus 28, de 18 ao 20, e depois a gente vai ler Atos 2, de 42 a 47. Logicamente, eu não vou fazer uma exegese dos dois textos, porque senão fica muita coisa. Mas, por que eu quero ler esses dois textos em paralelo? Porque a gente vê que é Jesus estabelecendo a teoria. E, logicamente, que essa teoria foi praticada pelo próprio Cristo, como modelo de discipulado. Então, ele discipulou ali, né, os seus discípulos que depois se tornaram apóstolos, e aí depois ele morreu, né, cumpriu ali o plano da redenção, ele ressuscita, e aí ele reúne novamente
com os discípulos, né? Judas já tinha batido as botas, mas ele estabelece ali a teoria, que é o que a gente vai ver. Mas aí em Atos 2, 42 a 47, a gente vê a prática disso. Ou seja, a gente vê a prática da igreja primitiva, que é a igreja modelo. Embora não seja uma igreja perfeita, tinha ali o seu Ananias e a sua Safira, mas a igreja modelo. E é uma igreja que praticava o discipulado. Então eu vou tentar, na medida do possível, a gente analisar a teoria, aquela que Jesus estabeleceu. Primeiro ele estabeleceu com a sua própria prática, mas depois estabeleceu ali uma teoria a fim de que os discípulos seguissem isso. Ele continua isso, né, lá no livro de Atos, capítulo 1, ele também estabelece esse modelo, e infelizmente não vai dar para a gente ver, porque é um assunto muito denso, muito extenso. Mas, na medida do possível, a gente vai vendo como esse modelo teórico de Mateus 28, 18 a 20 é cumprido lá em Atos 2, 42, 47. Então vamos ver primeiramente Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora vamos lá em Atos, a gente vai ler só o versículo 42, do capítulo 2, que a gente vai ver a prática de tudo isso. Atos 2, versículo 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então aqui a gente já vê que os apóstolos, que eram outrora discípulos, vão continuar o discipulado que Jesus fez com eles, com os que iam se convertendo, que se tornavam discípulos. Então, uma reprodução desse modelo. Mas para a gente entender esse modelo, a gente precisa, eu quero meditar aqui com vocês, sobre a questão do discipulado que Jesus estabeleceu. Antes disso, como base, quando a gente analisa os evangelhos, quando a gente analisa a vida de Jesus, a gente vê que na descrição bíblica ali, há uma distinção muito grande entre discípulos e multidão. Há uma distinção grande. Então você vê, por exemplo, lá em Mateus 13, na chamada parábola do semeador, que Jesus ele começa a falar de parábolas, mas aí os discípulos começam a perguntar para Jesus: Jesus, por que você fala por parábolas? E ele vai dizer algo interessante. Por que é interessante isso? Porque a minha vida toda eu aprendi o seguinte: Jesus falava por parábolas porque era a maneira que as pessoas entendiam, era uma maneira assim, mais lúdica. Quem que já ouviu essa teoria? A maioria, né? Só que a própria Bíblia diz que isso é furado. Por quê? A parábola, em primeiro lugar, era um sistema pedagógico da escola rabínica. Jesus, embora ele não foi formado como o apóstolo Paulo, em João 6 ele vai falar que não era formado na tradição rabínica, mas Jesus, ele estudou de certa forma. Jesus, ele é da chamada escola de Hillel, porque quando a gente estuda a tradição judaica, a gente vê que tem duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. O apóstolo Paulo, por exemplo, formado na escola de Gamaliel, ele era da escola de Hillel. E a escola de Hillel, ele usava muito esse método das parábolas.
E Jesus ele usava aquilo que, de certa forma, ele aprendeu. E assim, de certa forma, embora Jesus não fosse formado na tradição rabínica, mas Jesus, em João 3, por exemplo, a gente vê isso, ele tinha permissão para ensinar nas sinagogas, nos sábados. Por quê? Porque, de certa forma, ele tinha erudição. Então, a gente vê isso em Lucas, por exemplo, que um ano antes do Bar Mitzvah, ele já cumpriu ali e já deixou todo mundo com o queixo caído, né? Porque de tamanha erudição que ele tinha. Então, ele conta a parábola principalmente por isso. Ele está seguindo um modelo pedagógico, não foi uma coisa que Jesus inventou. E outra coisa é que no próprio texto de Mateus 3, ele vai dizer, olha, eu falo por parábolas para que a multidão não entenda, para que eles não entendam mesmo, para que se cumpra a profecia de Isaías, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam e não entendam. E aí ele diz o seguinte, mas a vós, dizendo para os discípulos, mas a vós é dado conhecer o reino, o mistério do reino de Deus. Então existe uma diferença gritante, uma diferença marcante, uma diferença considerável entre discípulos e entre a multidão. Existe uma diferença grande aí. E aí a gente vê algo, eu pertenço à Igreja Metodista Renovada, e eu sou um dos 3 dos preletores principais ali. Embora eu não tenha cargo ali, né, graças a Deus. Mas as 3 pessoas principais que ministram ali, nos cultos, além de mim, é o Bispo Inal, né, que é o Bispo Primaz, e depois o Bispo Hélio. E uma coisa que eu digo lá constantemente, minha esposa sabe disso, ela já ouviu falar muito isso, é que na Bíblia não há meros detalhes. Na Bíblia não existe meros detalhes. Então aquela coisa, aquele detalhe, porque na verdade a gente ainda não sabe o motivo dele estar ali. E é interessante, falando sobre essa questão da diferença que a gente vê nos evangelhos, a diferença entre multidão e discípulos, a gente vê quando Jesus começa a pregar no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá no texto. Vamos lá. Mateus no capítulo 5 diz o seguinte, isso é muito importante para a gente entender esse processo do discipulado. Mateus 5. Mateus 5, isso. Mateus 5, 1. Olha que interessante. Vendo Jesus, o quê? As multidões. Subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se a multidão. Amém? Amém? O que está escrito aí? Os discípulos. Quem se aproximou de Jesus? Os discípulos. Então a gente já vê aí uma certa diferença. E é interessante, quando eu digo que a Bíblia não há meus detalhes, por quê? Porque quando a gente lê esse texto aqui de maneira despretensiosa, a gente passa batido por alguns detalhes que a gente não pode passar. Então o que acontece? A primeira coisa, vendo Jesus subiu ao monte. Aqui, pessoal, Jesus, ele estava fazendo uma espécie de reforma da lei. Aqui Jesus estava cumprindo o texto de Deuteronômio 18, quando Moisés, ele diz, virá um profeta semelhante a mim e vos dará a lei, vos dirá o que vocês devem fazer. Jeremias 31, o profeta também fala sobre uma nova aliança. E Jesus veio realmente estabelecer essa nova aliança. Jesus veio cumprir aquilo que Moisés disse, a Deuteronômio 18, sobre esse profeta. Então Jesus ele subiu no monte, e aí ele vai começar, né, bem-aventurados, e aí depois dos outros versículos ele vai dizer algo que é preponderante no ministério de Jesus e para essa teoria do discipulado. Eu, porém, vos digo. Então o que ele diz? Ele fala, a lei diz, por exemplo, né? A lei diz que não pode adulterar. Eu, porém, vos digo. Se olhar para uma mulher com intenção pura, você já adulterou com ela. Então veja que Jesus,
Ele não veio revogar a lei, né? No versículo 17, ele vai falar isso, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Mas Jesus veio cumprir e dar uma reforma a ela, podemos dizer assim. Então Jesus aqui está cumprindo a profecia que Moisés disse, e ele fala, subiu ao monte. A lei foi dada a Moisés aonde? No Monte Sinai. Aqui Jesus subiu no monte, para dizer, assim como no Monte Sinai, Deus deu a lei para o povo através de Moisés, Jesus seria o cumprimento da nova aliança, e o cumprimento de Moisés dando a lei sob uma outra perspectiva. Só que aí, quando eu digo que a Bíblia não existe, a Bíblia não existe meros detalhes, o que acontece? O povo, quando, lá em Êxodo 19, quando Deus deu a lei para Moisés, o povo não subiu. O povo não subiu. Quem se aproximou de Deus enquanto ele dava a lei? E ali, pessoal, a gente pode falar ali que na manifestação de Deus ele dando a lei, é o próprio Cristo. Agostinho vai falar isso em Trindade. É o próprio Cristo ali. Ele é a palavra, ele é o verbo. Logicamente na sua unidade, na sua trindade. Mas aí, olha que interessante. Assim como Moisés se aproximou de Deus, ou seja, subiu um monte para receber a lei, apenas os discípulos se aproximaram de Jesus. E aqui se aproximaram de Jesus, tiveram que subir um monte. Se Jesus subiu um monte, para que os discípulos se tornassem próximos dele, ele tinha que subir um monte. Então, assim como Moisés foi o único que subiu no monte para receber a lei, os discípulos foram os únicos de toda a multidão a subir o monte para se aproximar de Jesus. E aí no versículo 2 diz, e ele passou a ensiná-los. Ensinar quem? Aos discípulos. Logicamente a multidão também ouviu. No final do Sermão do Monte, lá no versículo 28, fala, e a multidão se maravilhava porque Jesus ensinava com autoridade. Mas quem Jesus estava ensinando de maneira direta eram os discípulos. Eram aqueles que se aproximaram. Então a gente já vê aí que o discipulado, ele começa exatamente na disposição de ouvir o próprio Deus. De ter a disposição de ir aonde Deus está. É interessante o texto de Êxodo 19, porque é todos os detalhes ali, né, que fala. Tinha trovões, relâmpagos, fumaça, fogo. Então, a manifestação de Deus ali deve ter sido uma coisa, uma vez eu ouvi essa frase e nunca mais esqueci, foi frase muito. Assombroso Deus. Assombroso. Eu vi uma outra vez também, terrivelmente maravilhoso. Imagina, irmão, você olhar para o Monte Sinai, eu não conheço a geografia do Monte Sinai, não sei se é grande, se é pequeno, mas não deve ser pequeno. Agora imagina se olhar para o monte, aí você vê lá, trovão, quando já começa a trovejar um pouquinho, a gente já morre de medo, né? Então imagina, trovão, relâmpago, fumaça, fogo, não, imagina, coisa linda. E aí Moisés foi lá. É lógico que existe uma ordem, não deixa o povo subir. Vai até um limite, porque quem ultrapassar o limite vai ser consumido. Mas a analogia aqui é interessante, porque aos discípulos é dado esse acesso. E esse acesso se dá pelo novo e vivo caminho que é o próprio Cristo. Então, feita essa breve distinção, o que a gente tem que analisar para entender esse processo teórico do discipulado? O que é discipulado? O que é discipulado, afinal? A gente tentar meditar, né, sobre um conceito. O que é discipulado? Aí eu fiz aqui um rascunho para a gente meditar sobre isso. O que é discipulado? Eu coloquei aqui comunhão que visa a formação do caráter de Cristo. Porque quando a gente vai lá para o versículo 20, no capítulo 28, voltem lá por favor. Quando a gente vai lá para o capítulo 28, nos versos 18 a 20,
Lá no versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por que guardar as coisas que vos tenho ordenado? É interessante que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8:29, quando ele diz: a todos os que escolheu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a salvação, pessoal, ela consiste também no fato de que nós sejamos, obviamente, religados com Deus, mas também sermos restaurados ao modelo original para o qual nós fomos formados. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. E quando fala em imagem e semelhança de Deus, logicamente que a gente poderia falar o que significa essa imagem, mas para a gente se estender muito, a questão é, essa imagem também implica no fato de sermos a semelhança, no sentido do caráter, da segunda pessoa da Divina Trindade, que é aquele que se manifestou. Então Jesus, ele se encarnou. Eu gosto muito, no 7º ano lá em ABEC, eu trabalho com esses dois conceitos. Né? Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 1, que o anjo chega para José e diz assim: ó José, fica tranquilo, na versão super atualizada. Ó José, fica tranquilo, que bebê ali que está no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, fica assim isso aí, e aí ele vai nascer, beleza? Ele vai ser o Salvador, e ele deverá chamar o nome, ele deverá chamar Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então você vê que juntamente com o nome Jesus, tem o porquê que ele deveria chamar Jesus. E aí o que significa Jesus? Yahvé salva. Yahvé é salvação. Então o nome na Bíblia fala muito do caráter e do propósito do que Deus quer estabelecer. Então ele deveria ser chamado Jesus. Beleza. Então ali a gente já vê tanto a natureza humana de Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas também a gente vê um dos motivos messiânicos de Jesus. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Beleza. Só que aí o texto continua, né? Ele nascerá de uma virgem, cumprindo a profecia de Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Mas peraí, é Jesus ou Emanuel? E é exatamente uma coisa aí. É Jesus ou Emanuel? Na verdade, é os dois. Por quê? Porque o Emanuel fala da natureza divina de Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então, se ele deveria ser chamado Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados, isso fala na natureza humana dele, mas ele também seria Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Jesus é o próprio Deus em forma humana. Ele está tabernaculando no meio dos homens, que é o que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar em Colossenses 2,9. De maneira corpórea, vimos nele a plenitude da divindade. Então, quando a gente vê Jesus falando ali no Sermão do Monte, no começo, a gente tem que ver Jesus na sua plenitude. Então, ali é o próprio Deus falando. Jesus ali falando no Sermão do Monte é a forma humana do Deus que se manifestou ali no Sinai. E aí os discípulos foram, de fato, até ele. E é esse modelo de discipulado que ele quer estabelecer. E aí ele fala sobre a questão da comunhão. Porque tendo comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o próprio Deus. E essa comunhão vai fundamentar a comunhão com os homens. Então a primeira coisa aí é a questão da restauração. Então, como eu disse, a salvação tem um elemento redentivo, que nos religa a Deus, mas também fala da nossa restauração. É interessante na Bíblia, no Novo Testamento, o termo salvação ele vai receber duas palavras, né? A palavra sozo e sotérios. Então, a sotérios, que é a mais utilizada, fala justamente desse elemento redentivo. O apóstolo Paulo usa muito isso, principalmente no livro de Romanos. E gosta nas suas cartas de maneira geral. Mas aí também fala do termo sozo. O que é o sozo?
Pessoas é a plena libertação, a libertação do pecado, por exemplo, mas a libertação do pecado é buscando uma restauração. Que restauração? Um modelo original. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, em Romanos 8:29, né, de que vivamos conforme a imagem de Cristo, está falando disso. E é interessante, né, o termo imagem que aparece ali, o termo fotos, que é a palavra que se origina a palavra foto, que é imagem. Então, na verdade, nós devemos reproduzir a imagem de Deus, a imagem de Jesus, ou seja, o seu caráter. Então, Jesus se manifestou para salvar o homem do seu pecado, para revelar quem Deus é e também revelar quem o ser humano deve ser. E ele vai fazer isso, esse tríplice propósito, através do discipulado. Exatamente o que ele vai fazer. Então, primeiro, ele colocou uma comunhão, mas essa comunhão ela tem um propósito. Qual é o propósito? Para que a gente possa conhecer quem Deus é, para que a gente, esse conhecimento de Deus, possa fazer com que nós o imitemos, a fim de cumprirmos a vontade de Deus, que é realizar e manifestar a sua vontade sobre a terra, ou seja, exercendo o seu caráter, exercendo a sua imagem. Mas isso, pessoal, não é de um dia para a noite. Isso, na verdade, é um processo. E esse processo, por exemplo, que Paulo fala em Filipenses, quando ele fala, né, um texto que no começo, assim, dos meus estudos, me gerava um pouco de atrito, assim, né, porque eu falava, não, mas a obra da salvação é completa. E aí o apóstolo Paulo vem e fala isso, desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Aí eu me dava tilt. Não, peraí, como assim desenvolver a salvação? A obra de Jesus não é completa? Sim, a obra de Jesus é completa. Essa é a questão. Quando o apóstolo Paulo fala do desenvolvimento da salvação, não é para a gente alcançar a salvação. Esse desenvolvimento se dá a partir da obra consumada. Então, a obra de Jesus é perfeita. Perfeita, mas a questão é, o que ela gera em nós? Logicamente que nós somos salvos. O texto de Efésios, né, pela graça foi salvo mediante a fé, mas isso não vem de vós, é do de Deus para que ninguém se glorie. Aí a maioria do pessoal para aí. Só que no versículo 10, o que ele fala? Vocês foram salvos para a prática das boas obras. Então essa questão da salvação, gerar nossa comunhão em Deus, a fim de que nós sejamos restaurados, é um processo, e esse processo é justamente o desenvolvimento da nossa salvação. Essa é a questão. Então a questão é a comunhão. E aí, pessoal, é interessante que lá em Atos 2,42 a gente vai ver a prática disso. O que diz? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vocês veem como que é a questão da teoria e a questão da prática? Lá em Atos a gente vê a prática desse modelo que Jesus estabeleceu. Então a questão da comunhão. E quando a gente fala comunhão, é muito interessante esse termo, né? O termo que aparece ali, no texto de Atos 2,42, é koinonia. É interessante esse koinonia por quê? A palavra koinonia, ela vem de uma palavra raiz, que é a palavra oikos. O que é oikos? Esse termo, ele pode ser traduzido de diversas formas, dependendo do contexto em que ele é aplicado. Mas na maioria dos casos, o termo mais comum é o casa ou lugar. Então toda comunhão, ela acontece em um lugar. Por exemplo, aqui nós estamos em comunhão, amém? Mas comunhão em um lugar. Então toda koinonia tem um oikos. Toda comunhão tem um lugar. Beleza. E aí, as pessoas que estão em comunhão, as pessoas que estão em koinonia, em um lugar, pode ser uma casa, pode ser uma praça, não importa. Estão em um lugar, eles formam, aquelas pessoas que eles estão em comunhão, formam uma oikomene. O que é oikomene? É a comunidade.
gente lê o livro de Atos, muitas vezes a Bíblia é retratada como a comunidade cristã, como a ecumênia. E por que é interessante isso? Porque essa comunhão que a igreja primitiva vivia, ela tem um modelo. E esse modelo está ali na oração sacerdotal que Jesus fez, em João 17, 21. O que diz lá? Pai, assim como a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente vê no finalzinho que o mundo creia que tu me enviaste, a igreja sendo o quê? A imagem, que é o resultado desse discipulado. Só que aí, para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho, isso é consequência da o quê? Comunhão. Que eles sejam um entre eles. Ou seja, a koinonia. Só que essa koinonia, que forma oikomene, que é a igreja, ela acontece numa oikos. E qual que é a oikos? É a presença do próprio Deus. Então, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em nós. Então, aquilo que em Mateus 18, Jesus vai falar, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, quando 2 ou mais estiverem em koinonia, uma oikos, ali eu estarei presente. Então, toda comunhão horizontal, ela precisa ser fundamentada numa comunhão vertical, uma comunhão com Deus. Então, Deus é o principal oikos, onde a koinonia deve acontecer, gerando a ecumênia, ou seja, gerando a comunidade. Então, Deus é o lugar em que a comunhão deve acontecer, e essa comunhão vai gerar a igreja. O mundo vai ver a igreja exercendo essa comunhão vertical e horizontal, e aí vai crer que Jesus, de fato, foi enviado pelo Pai. E aí, quando a gente analisa esse oikos, o próprio Deus, em essência, é comunidade. Isso é lindo, né? O próprio lugar onde a koinonia acontece, onde o discipulado acontece, porque o discipulado ele é produto dessa comunhão. Tem como, pessoal, a gente exercer discipulado sem comunhão? Não tem jeito. Ainda que seja por WhatsApp, ainda que seja... Aí a gente questiona se essa comunhão é efetiva ou não. Mas não tem como separar discipulado de comunhão. Então, discipulado é comunhão. Mas essa comunhão precisa acontecer numa oikos. E esse oikos é o próprio Deus. E esse Deus, em essência, é comunidade. Deus, ele é trino. Vocês já pararam de pensar nisso? Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, nossa, não tem desculpa para crente viver isolado. Não tem desculpa os desigrejados. Ah, não, eu sou crente lá na minha casa. Não é. Não é. Você pode ter a comunhão vertical. Mas essa comunhão vertical, ela precisa se desdobrar numa horizontal. E é interessante, né, quando Jesus vai falar do modelo de oração, ele começa assim, Pai, o quê? Nosso. Pai nosso. Não fala assim, Pai meu, Pai do Rafael, Pai da Ana, Pai nosso. Ali Jesus já está evocando o princípio de comunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Se você quiser viver no reino, você tem que estar em comunidade, irmão. Não tem jeito. Você tem que estar em comunhão. Então, essa própria natureza de Deus, ela é trina. E é muito interessante, Agostinho, no seu livro Trindade, ele fala uma coisa maravilhosa, assim, que aquilo ali me travou minhas vielas. Ele falou assim, ele fala, né, eu acho que ele tem uma linguagem um pouco às vezes difícil, mas ele fala da chamada dança da Trindade, como a Trindade se complementa. Ele já tem um termo esquisito, né, pericorese. Mas, enfim, essa questão da dança. É interessante quando a gente lê Gênesis
Gênesis 1:3, né? Quando a gente vê lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui, nesse texto de Gênesis, é muito claro essa dança que Agostinho fala. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali obviamente é nos trino. Mas, como que essa trindade, ela interage entre eles? A gente vê que o Espírito pairava sobre a face do abismo, Deus dizendo, e o Filho se manifestando. Porque quando a gente lê, por exemplo, Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo fala de maneira bem clara, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele, para ele. Ou seja, ele dá a ênfase ali de que o Criador de todas as coisas foi o Filho. E lá em Hebreus 1,3 ele vai falar isso também. Ele fala, outrora Deus nos fala como profeta, hoje ele nos fala pelo Filho que criou o universo. Então é lógico que a gente fala que Deus é o Criador de todas as coisas, é óbvio, mas existe essa dança. Então o Espírito paira, Deus diz e Jesus age. Por isso que ele é chamado de o Verbo. Jesus é o Criador, logicamente nessa dança. Então se Deus é comunidade, quando nós estamos em comunhão com Ele, essa comunhão vai reverberar na comunhão com os meus irmãos, e aí vai reverberar o quê? Em discipulado. Discipulado. Então o modelo aqui é o que? O próprio Cristo. E aí o que ele vai dizer lá no versículo 18? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, como eu disse, então a gente viu o que é discipulado. Discipulado é comunhão. A gente viu que essa comunhão com o meu irmão é desdobramento de uma comunhão com Deus que em si, em essência, já é comunhão. Mas ele fala algo importante. Por quê? Quando Jesus fala que toda autoridade foi dada para ele, foi dada por alguém. Quem que deu essa autoridade para ele? O próprio Deus, o próprio Pai. Então, o discipulado que ele exerceu para com seus discípulos foi resultado, foi desdobramento do discipulado que o próprio Jesus passou. Quer ver uma coisa? Vamos lá para João 5,19. João 5,19. João 5,19 diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, olha que tremendo isso. Jesus, ele era Deus, ele era Deus Filho, mas mesmo assim, aqui a gente vê essa dança da Trindade acontecendo. Jesus não era um cara independente, ele era um ser da Trindade, e obviamente, né, só para lembrar aqui, eu sei que vocês sabem muito bem disso, mas a essência de Deus é una. É um Deus em três pessoas distintas. É um exemplo completamente imperfeito, mas é um exemplo que eu consigo explicar quando algum aluno me pergunta isso. Então, olha, essa questão é o seguinte, eu uso o exemplo do casal. Eu e minha esposa formamos uma unidade chamada casal. Mas a unidade chamada casal, ela é composta por duas pessoas distintas. A unidade chamada Deus é formada por três pessoas distintas, porém da mesma substância. E aí a gente vê essa dança acontecendo. E aí Jesus está falando exatamente isso. Então toda a obra que Jesus fez, Jesus completou essa obra, né, no 19:30, quando ele disse, está consumado. Então Jesus cumpriu plenamente a coisa.
Mas toda a obra de Jesus, toda a pessoa de Jesus, consequentemente a sua obra, é resultado do discipulado que ele tinha para com o Pai. E aí a gente vê que Jesus, ele exercia o quê? Comunhão com o Pai. E essa comunhão dava para ele o discipulado ao qual ele aplicava para os discípulos. Isso se dá, pessoal, de uma maneira muito clara, lá na oração do Getsemane. Essa oração é extremamente dramática. Né? Não sei se vocês já pararam. Logicamente vocês já pararam para pensar nisso, mas assim, quando Jesus ele está ali como um homem, né, totalmente angustiado, e a angústia de Jesus deve ter sido tão grande, ao ponto dele orar, fazer a seguinte oração, né? Mateus 26:39, vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha, para Jesus querer abandonar o barco, pensar em abandonar o barco, é porque a coisa realmente estava feia. Mas aí a gente vê o quê? Essa dança novamente, esse discipulado. Esse discipulado era tão perfeito, era tão bem feito, porque aquela coisa, Jesus ele tinha plena consciência vocacional, ele tinha plena consciência do seu ministério. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ó, Pai, assim como nós, eu e o Senhor somos um, o Senhor sabe que eu estou extremamente despedaçado. Porém, não seja conforme eu quero, mas sim como tu queres. E aí lá em Filipenses 2, que é o hino, né, que o apóstolo Paulo atribui ali, ele vai falar de toda a humilhação de Jesus, a encarnação de Jesus da humilhação, e aí Deus o coloca acima de todo nome. E aqui a gente vê lá em Mateus 28, Jesus ele está falando exatamente isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade é justamente o resultado do discipulado ao qual Jesus viveu. E é essa autoridade que vai fundamentar a igreja em Atos. Porque o que acontece? Vamos lá em Atos. Atos 2:42. Já estou terminando, pessoal. Atos 2:42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa questão de perseverar na doutrina dos apóstolos, em primeiro lugar, essa questão da perseverança é muito importante na Bíblia. Lá em Apocalipse 2, por exemplo, na primeira das 7 cartas, das 7 igrejas, na verdade, nas 7 cartas ele diz isso. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar. E aqui a gente vê que existe um contexto aqui nessa questão da perseverança, né? Existe um contexto aqui local, desse momento, mas também um conceito escatológico. Ou seja, eles perseveravam aqui a fim de perseverar na grande tribulação. Aí a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos nada mais era do que o ensinamento de Jesus. Então, os apóstolos exerciam a sua doutrina fundamentados na autoridade do próprio Jesus. Porque de discípulos eles se tornaram apóstolos. Então, a gente vê que aquela autoridade que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus passou para eles. Então, a doutrina dos apóstolos era seguida porque estava fundamentada nessa autoridade. E essa autoridade por si só é resultado do discipulado que Deus tinha para com o Filho. Isso não é maravilhoso? E aí a gente tem que analisar qual é a base do nosso discipulado. Uma coisa que eu falei para os jovens ontem, né? A questão da doutrina dos apóstolos. Porque ontem a gente fez um estudo sobre a carta de João, né? 1 João 2,14, que ele fala: jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes. E essa questão vos escrevi, como eu digo na Bíblia, não há meus detalhes, é justamente isso, porque logicamente na igreja primitiva ali, já existia uma base doutrinária, que era o Antigo Testamento.
na versão grega, né? A Septuaginta. Mas os apóstolos, eles já escreviam as suas cartas, que eram diretrizes e fundamentos doutrinários, e era recebido como essa autoridade. Então, quando João diz, jovens, eu vos escrevi, ele está falando a respeito de doutrina, e doutrina baseada na autoridade apostólica, e essa autoridade apostólica fundamentada na autoridade de Jesus. Então, a igreja ela precisa estar fundamentada nessa tradição apostólica. Eu até falei aqui, né, para os jovens, que hoje a gente vê muitos evangelhos que não estão fundamentados na tradição apostólica, mas estão em outras doutrinas, em outras tradições. A tradição materialista, né, a tradição progressista, a tradição do coach, enfim, outras tradições que não é a tradição apostólica. E aqui a gente vê que o discipulado, ele precisa acontecer na esfera da doutrina apostólica, da tradição apostólica. Porque assim como Jesus, ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Ou seja, eu só vou praticar o discipulado que eu exerço para com meu Pai, que eu vejo ele praticar. Então essa é a questão. Qual era a base doutrinária do meu discipulado? Que acontecia na comunhão e no partir do pão. E aí lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, logicamente, pessoal, quando nós estamos exercendo o cristianismo, eu até comecei a ver a sua palavra no seu discipulado, não terminei para terminar. E aí você fala uma coisa muito verdadeira, que é aquela questão assim: todo cristão é discípulo. Todo cristão é discípulo. Não tem como fugir disso. Mas além de todo cristão ser discípulo, todo discípulo é chamado a discipular. Porque é o que Jesus diz aqui: ide por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ali que ele revelou no caráter trino de Deus, ou seja, Deus como comunidade. Então nós somos chamados a exercer discipulado. Mas a gente só pode exercer discipulado se primeiramente eu sou um discípulo. Ou seja, se eu tenho a minha comunhão com Deus, fundamentando a minha comunhão com os homens, e nessa comunhão com os homens é que a esfera do discipulado acontece. Então, à medida que eu vivo a minha comunhão com Deus, e como que eu posso demonstrar essa comunhão com Deus? Fundamentados na palavra. Porque eu só vou conhecer Deus através da palavra. Então, por isso que aqui, Atos 2,42, diz que perseverava na doutrina dos apóstolos, a importância da palavra de Deus. E aí, a gente indo para o modelo teórico, já vou encerrar, Jesus, quando ele fala desse modelo teórico do discipulado, ele fala da autoridade, ele fala do exercício do discipulado, mas aí qual que é a base? Qual que é a base? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o discipulado acontece o que? Na esfera da palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Se a gente deixar escapar esse fundamento, a coisa já enrosca, já se perde o fundamento. Interessante quando a gente pega, por exemplo, a navegação, a gente sai de um lugar, né, e vai para outro. E, logicamente já tem a rota totalmente estabelecida ali, né? Se a gente sai um pouquinho do prumo, a gente sai o quê? Um grau, vamos supor, né? 1 grau da nossa linha ali, do nosso destino. Se a gente sair um grau aqui no começo, se a gente seguir essa linha, nesse erro de 1 grau, lá na frente vai desviar completamente. Oi? Perde-se o evangelho. Exato. Então, uma coisinha assim que desvia, e a gente vai vivendo esse desvio, como se não fosse um desvio, quando chegar lá na frente, irmãos, à medida que a gente vai andando nesse desvio, e chamando esse desvio de discipulado bíblico, que não é bíblico, quando a gente menos perceber, a gente já está completamente fora.
Você pode ver que uma igreja que age em heresia, ela não começa em heresia assim de uma hora para outra. Ela vai o quê? Abrindo concessões. Ah, não, essa questão do mundo aqui, ó, não abraçar. Não, isso aqui dá hora, isso aqui dá visualização, rapaz. Não, é da hora, não dá nada a ver, não. Aqui, coisinha pouca. O que a gente vai saindo pro. A palavra vai deixando de ser palavra. Se a palavra vai deixando de ser palavra, a nossa comunhão com Deus já não é mais aquela coisa. Se a comunhão com Deus já não é mais aquela coisa, isso vai reverberar na minha comunhão, o discipulado já vai ser falho, e aí a gente vai falhar no plano de manifestar a imagem de Deus, a fim de que o mundo possa olhar para a igreja, ver nela a imagem de Cristo e crer que Ele foi enviado do Pai. Amém? Então, amém. Então é isso. Eu queria deixar aí essa breve meditação com vocês. Como eu disse, é um texto assim, é um tema muito relevante, fundamental, amplo, muito amplo, né? E se eu empolgar aqui, tem muita coisa aqui para falar, mas eu creio que isso foi o suficiente. Né? E aí já deixo o convite aberto. Amém, mas brincadeira. Amém, irmãos, então é isso. Eu concluí a palavra. Lá só para encerrar agora de verdade, lá na metodista que eu congrego, toda vez é assim, eu preparo o sermão, eu vou falando, quando eu vejo, já deu horário, e de 4 pontos eu sou no segundo. Nossa, toda vez é assim. Mas aqui eu acho que eu falei o suficiente. Se eu for falar mais, aí vai abrir mais leques, a coisa vai ficar meio cansativa. Mas meu irmão, eu queria só fazer um vídeo antes de passar. O pastor Rafael, eu queria fazer uma oração com vocês, e vocês abaixassem a cabeça e ficassem os olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui nesse lugar tão aconchegante, Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada membro, por cada discípulo do Senhor Jesus que está aqui. Senhor, abençoa cada um deles. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre as nossas vidas, gerando, Senhor, a comunhão com o Senhor, gerando a comunhão, Senhor, com os irmãos. Deus, a fim de que possamos, Deus, praticar o Seu discipulado, Deus, fundamentados na Sua autoridade, fundamentados na Sua palavra, Deus. Não nos deixe, Senhor, enganar. Deus, a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, que dele procede toda sorte de mal. Mas que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite, nos revele, Deus, nos dê o arrependimento. Senhor amado, nos dê a consciência da nossa salvação, Deus, a fim de que possamos, Deus, estar em comunhão contigo, Deus, praticar o discipulado contigo, a fim de que possamos ser restaurados, Deus, a Sua imagem e conforme a Sua semelhança. Muito obrigado por essa noite, por esse culto abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.